Começando mais um 100% Jesus, o estudo bíblico da Palavra de Deus. Amados irmãos queridos, vamos orar. Senhor amado Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra e tudo que nela há. Senhor, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, nossas iniquidades. Senhor, nos ajuda a se restaurar a cada dia mais e ter esperança em Cristo Jesus. Abençoa cada pessoa na face da terra. Que o Senhor Jesus Cristo venha sobre nós com o Espírito Santo e nos guiasse a toda a verdade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Vamos começar o estudo de hoje falando sobre como identificar a igreja verdadeira. Esse é o estudo da palavra. Agora vamos ver aqui como identificar a igreja verdadeira. As colunas que sustentam a igreja de Deus é a Bíblia como regra de fé e prática, a salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, a certeza da segunda vinda de Cristo, crer e pregar a validade da lei de Deus, aceitar o sábado como dia especial de adoração a Deus, né? E a presença do dom profético, certo? E um movimento mundial segue o princípio bíblico da saúde, a saúde principal, né? Vamos ler aqui um documentário que diz assim: a enciclopédia da religião afirma que existe nome grande em religião do mundo. Entre essas está o cristianismo, que por sua vez está dividido em mais de 35 mil grupos. Como distinguir entre esses grupos a igreja verdadeira? Vamos ver aí adiante, irmão. Primeira pergunta aqui do nosso estudo no canal 100% Jesus. Como identificar a igreja verdadeira? A pergunta 1 diz assim: qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira? Então nós estamos aqui em João capítulo 7, versículo 17 e 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Vamos ver qual é a igreja verdadeira? A igreja verdadeira é conhecida pela doutrina. João usa a palavra doutrina e Paulo a palavra coluna. A seguir veremos 8 colunas bíblicas que mantêm a igreja de Deus vivo na terra. Então vamos aqui, João capítulo 7, versículo 17, fala assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ele é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Agora vamos para 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Fala assim: para que, se eu
tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aí temos um documentário aqui abaixo dizendo assim. A pergunta número 2 diz assim: qual é a primeira coluna que sustenta a igreja de Deus? A primeira coluna. Aqui nós temos um relatozinho embaixo. Temos Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Depois, prosseguindo. O fundamento dos apóstolos, Novo Testamento, fundamento dos profetas, Antigo Testamento, sendo Jesus Cristo a pedra principal, a igreja verdadeira, aceita toda a Bíblia como única regra de fé prática. Vamos ver agora o versículo em Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Diz assim: assim já não sois estrangeiro e peregrino, mas como cidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e os profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. É isso aí, irmão. Pergunta 3 diz assim: segunda coluna. Qual é a segunda coluna da igreja? Vamos aqui verificar em Atos capítulo 16, versículo 30. Atos capítulo 31. Atos 16, versículo 30 e versículo 31. E Atos capítulo 4, versículo 12. Vamos lá, meu irmão, vamos adiantando o nosso estudo. A igreja verdadeira ensina que a salvação é unicamente pela fé em Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Vamos ler aqui. Atos capítulo 16, versículo 30, versículo 30, 31. Diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que sejam salvos? Responderam-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Versículo do Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A pergunta número 4 do nosso estudo da palavra, no canal 100% Jesus. Continuando o nosso tema, como identificar a igreja verdadeira. Terceira coluna, a quarta coluna, diz assim: João capítulo 14, do versículo 1 até o 3. Mas vamos ler aqui o relato aqui abaixo. Diz assim: o ensino da volta de Jesus, como milhares de anjos, todos os olhos o verão. Os mortos ressuscitarão e reunirão com Cristo. Por 1000 anos a igreja verdadeira ensina
essa verdade. Vamos ver aqui, João capítulo 14, do versículo 1 ao 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada, se assim não fora de eu vos teria dito. Pois vou preparar um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Nós estamos agora na pergunta número 5 do nosso estudo da palavra, no canal 100% Jesus aí. E o tema é: como identificar a igreja verdadeira. Quinta coluna. Diz assim, João capítulo 14, versículo 15. Apocalipse 12, versículo 17. Fala assim: por ensinar e pregar a validade da lei, a igreja de Deus é objeto da ira de Satanás. Vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Lê 1 João capítulo 2, versículo 3 e 4. Vamos conferir em nossa Bíblia. Vamos começar por Apocalipse 14, 12. Apocalipse 14, 12. Fala assim, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Versículo 12, né? Agora vamos aqui, irmãos, em 1 João, capítulo 2, né? 1 João, capítulo 2, vamos ver o versículo 3 e 4. Diz assim, ó: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Palavra de Deus, né? Irmãos e irmãs, vamos aqui, a pergunta 5 diz assim, a quarta coluna, né? Agora vamos aqui em João capítulo 14, versículo 15. Apocalipse 12, versículo 17. Vamos passar adiante. João capítulo 14, versículo 15 diz assim, irmãos, olha: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Agora vamos em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Eita, rapaz. Vamos para a pergunta número 6 da palavra. Continuando, como identificar a igreja verdadeira. Quinta coluna, né? Apocalipse capítulo 12, 17, Apocalipse 19, 10. Vamos aqui, um relato que tem aqui embaixo. O nosso estudo da palavra no canal 100% Jesus diz assim: o testemunho de Jesus
é o espírito de profecia, ou o dom da profecia. Esse dom é característica da Igreja de Deus, nos últimos dias. Agora vamos aqui em Apocalipse 19, versículo 10, diz assim, ó: Postar-me-ei antes os seus pés para adorá-lo. E ele, porém, me disse: Vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Daí, irmãos, continuando aqui nosso estudo, sétima coluna da igreja diz assim, Isaías capítulo 58, versículo 13, e Ezequiel 20, versículo 12, e pula para o 20, para o versículo 20 também. Mas temos um relato aqui embaixo. A Igreja de Deus vivo ensina a vigência do sábado como o verdadeiro dia de adoração, como expressão de amor e sinal de fidelidade àquele que nos salvou. Vamos aqui em Isaías capítulo 58, versículo 13. Se desviares o pé do profano e o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo, dia do Senhor, digno de honrar, e os honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Agora vamos a Ezequiel capítulo 20, versículo 12, fala assim: Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que o santifica. Ezequiel capítulo 20, versículo 20 diz assim: Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibas que eu sou o Senhor, vosso Deus. A pergunta número 8 do nosso estudo de hoje no canal 100% Jesus é: como identificar a igreja verdadeira? A sétima coluna está em Mateus capítulo 24, versículo 14, e Apocalipse 14, 6. Vou ler um relatozinho que tem aqui abaixo. A Bíblia descreve 3 anjos mensageiros voando pelo meio do céu, pregando toda a nação, tribo, língua e povo. Portanto, a Igreja de Deus é um movimento mundial. Vamos agora ler aqui Mateus capítulo 24, versículo 14. Diz assim: E será pregado este evangelho do reino a todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. E então virá o fim.
Apocalipse 14, versículo 6 diz assim: E vi o anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Agora vamos, irmãos, para o estudo, a pergunta 9, do estudo: como identificar a igreja verdadeira no canal 100% Jesus. É isso aí, irmão. E aí que nós vamos em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Se 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Mas vamos ler um relatozinho aqui. A igreja verdadeira segue os princípios bíblicos de saúde. Tem Gênesis capítulo 1, versículo 29, Levítico capítulo 11, todinho. Leia o capítulo 11 todinho de Levítico, irmãos. Confira suas escrituras. Então vamos aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabes que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus sois vós, e é sagrado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20 diz assim: acaso não sabes que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço. Agora, pois glorificai a Deus o nosso corpo. A pergunta número 10 do nosso estudo da palavra diz assim: qual é o apóstolo que Deus faz aos seus filhos sinceros que ainda participam de grupos religiosos que não ensinam toda a verdade bíblica? Vamos em Mateus 7, 21 ao 23, João capítulo 10, o versículo 16, Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Aqui fica no canal 100% Jesus, no canal 100% Jesus. Então um abraço aí para o Johnny aí, da Praça de Mototáxi aí, próximozinho aí, ao AP Vida de Mossoró, viu, meu irmão? Abraço aí forte, vamos estudar a palavra, confira os versículos e capítulos e vamos arrochar, vamos estudar. Agora vamos em Mateus capítulo 7, versículo 21, do 21 até o 23, diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrarás no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos os demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi explicitamente:
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticas a iniquidade. Oh. Agora vamos aqui em João capítulo 10, versículo 16, diz assim, ó. João 10, 16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas, e não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, ela e ouvirá a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Palavra da salvação. Agora vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, diz assim, ó. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seu pecado, e para não participardes dos seus flagelos. Aí, daí, irmão, sai dela, povo meu, a resposta. Recapitulação do nosso estudo da palavra, diz assim, são estas as 8 colunas que identificam a igreja verdadeira. Olha, primeira, a Bíblia toda como única regra de fé prática. Segunda, salvação unicamente pela fé em Cristo. Terceira, vinda de Cristo, literal, visível como milhares de anjos. A 4 diz assim: ensina e a pregar o Evangelho, ensina a validar da lei de Deus. Pergunta assim: aceita o dom de profecia. 6. O sábado como verdadeiro dia de adoração. 7. Pregar o evangelho do Apocalipse 14 a todo mundo. 8. Tem um programa bíblico de saúde. É isso aí, vamos estudar a Bíblia. Como identificar a igreja verdadeira? Nós demos todos os passos, passo a passo, e pelos versículos e capítulos da Bíblia, viu, irmão? Só é conferir aí o vídeo no canal 100% Jesus no YouTube. Compromisso de fé. Reconheço que a Igreja Adventista do Sétimo Dia possui as 8 colunas da verdade? Sim. Estou feliz porque Deus me guiou a essa igreja? Sim. Desejo me unir à igreja de Deus? Sim. Próximo estudo. Aqui vai ser só uma réplicazinha do próximo estudo aí que nós vamos estudar. E vamos lá, viu? É assim. Mais ou menos isso aqui, ó. Para você saber. E na próxima nós continuar o estudo da palavra. Certo dia Jesus deixou a oficina de carpintaria na vila de Nazaré e se dirigiu ao Rio Jordão, onde seu primo João batizado estava pregando ali, e pediu a João que o batizasse, porque assim disse ele: convenha cumprir toda a justiça.
Mateus capítulo 3, versículo do 3 ao 15. A seguir, estudaremos porque devemos ser batizados. Próximo estudo aí, viu, irmão e irmãs, o estudo da palavra de Deus. Vamos ler aqui o versículo de Mateus capítulo 3, né? Não ficar vago. Mateus capítulo 3. Vamos ler aqui. Mateus 3, versículo 3 ao 15. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ora, João usava uma veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. Alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. E então iam ter com ele e os de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinha ao seu batismo, dizendo-lhes: raça de víbora, que vem o ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi bons frutos, dignos de arrependimento. E não queirais dizer dentro de vós mesmo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. E já está posto o machado, a raiz, a árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortado e lançado ao fogo. Versículo 11. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, quem nem sou digno de levar-lhes as alpargatas. Ele vos batizará no Espírito Santo em fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira, recolherá o seu trigo e ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inexistivelmente. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhes respondeu: consente-se agora que, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele consentiu, e batizou, que foi Jesus o seu, saiu logo da água, e eis que
se lhes abriram os céus e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem comprazes. Palavra da salvação. Graças a Deus. Agora, irmãos e irmãs, vamos orar uma oração final para nós terminar mais um 100% Jesus. Abençoa, Senhor, essas pessoas que estão enfermas, em hospital, especialmente para a Dona Preta aí, que está se recuperando nos hospitais aí de Natal, Senhor. Eu conheço bem as dificuldades que eu passei por aí. Abençoa, Senhor, a mim que tenho essa depressão que me deixa fadigado, às vezes descontrolados nos lugares. Senhor, abençoa cada ser humano na face da terra, aqueles que estão em hospitais, as pessoas que estão no meio da rua, né? Que o Senhor possa, Senhor, restaurar cada um ser humano na face da terra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Abençoa o pessoal aí, seu Jones, a praça de mototáxi aí, pertinho aí do Apivida de Mossoró. E aí o meu amigo Juscelio de Caicó e Paulo Júnior do Correio do Seridó. E cada um que é amigo meu, como o Janilson, o Edgleito, o Alberto, adventistas dos sétimos dias. E aí sim, vamos à luta e pregar o Evangelho a toda criatura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Tchau.